dia a todos. Vamos então começar o seminário sobre ações e índices da IG Markets. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais, o aviso de risco. Os CFDs são um produto financeiro complexo. Existe o risco de perda superior ao capital investido. Existe a possibilidade de serem aceitos reforços de margem. Não há remuneração garantida e comissões ou outros encargos aplicáveis podem se verificar. Refiro também, as informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG Markets não se responsabiliza pelo uso da informação. Muito bem, então posto isto, hoje vamos falar sobre porquê negociar com CFDs, também essencialmente dedicar este seminário aos CFDs sobre ações. Vamos falar das principais características, daremos um exemplo sobre a Galp e também sobre CFDs de índices de ações, em que também falaremos de spreads, principais características, exemplos, e vamos falar do custo de financiamento e das taxas de juros associadas às operações com índices. Portanto, antes de mais, os CFDs são derivados financeiros que lhe permitem o acesso à variação de um preço subjacente sem a necessidade de ser titular do mesmo. Os CFDs essencialmente permitem-nos, pela versatilidade e no fundo pela flexibilidade que têm, ganhar exposição a determinados ativos, sendo que é uma lista muito vasta, portanto existem CFDs sobre tudo e mais alguma coisa. E os CFDs têm diversas vantagens, nomeadamente se compararmos com ações ou com futuros, nomeadamente a possibilidade de negociar com alavancagem, permitem tomar posições longas ou curtas, portanto eu posso apostar na subida de um ativo ou na descida de um ativo, eu posso abrir posições vendedoras, por assim dizer, as chamadas posições curtas. Especialmente em comparação com futuros, tem um depósito muito inferior em termos de margem, portanto a margem é o valor que eu necessito para fazer uma operação. E portanto o depósito é muito inferior ao valor do subjacente e no fundo isto que quer dizer que no fundo negociamos com alavancagem. No entanto, eu tenho exposição ou ganho exposição sobre o valor total do contrato, portanto o valor total do meu investimento, não o valor que eu necessito de disponibilizar, mas o valor que eu me estou a expor. Já vamos perceber isto mais à frente. Também negociei sem datas de vencimento e as transações imediatas, portanto, têm liquidações no próprio dia. Portanto, eu posso abrir uma operação em ações neste momento, fecho daqui a uma hora e posso imediatamente transferir o dinheiro, posso fazer o que eu quiser. Não há necessidade de haver liquidação. Isso também é outra vantagem. Os CFDs são muito transparentes. Porquê? Porque, especialmente se compararmos os CFDs com warrants ou outros derivados ou com futuros, porque o preço do CFD é exatamente igual ou acompanha na totalidade, é completamente linear ao preço do ativo que ele está a seguir. Não tenho comissões de custódia nem custos de manutenção. Nas ações, nas principais ações europeias, eu pago 0,1% de comissão e nas ações norte-americanas pago 2 cêntimos por ação. De referir aqui que a IG Markets tem uma vantagem que nós chamamos de day trader, em que todas as operações que são abertas e fechadas no próprio dia, portanto o cliente só paga a comissão de abertura, não paga a comissão de fecho. Todas as ações que imaginem que são líquidas, à partida nós teremos na plataforma, portanto com certeza que respeitarão os mínimos de liquidez e de negociação, mas eu diria que a esmagadora maioria das ações que são negociadas nós temos em todos os índices europeus, asiáticos e norte-americanos também. Se eu negociar em CFDs, eu tenho direito a dividendos. Na prática, o que acontece é que quem é o titular das ações é a IG Markets, que depois passa os direitos
no fundo, para o cliente. E por isso, eu, ao ser detentor de um CFD, de determinado CFD sobre uma empresa qualquer, e se houver um stock split, enfim, dividendos, etc, qualquer, no fundo, facto associado à ação, no fundo, o que é que acontece? Isso é refletido no meu CFD. A única coisa que eu não tenho direito ao ser titulado num CFD é votar numa Assembleia Geral. Tenho a possibilidade de ter stops garantidos. Aconselho-vos a verem um seminário sobre stops. Essencialmente, resumindo, a IG Markets garante, no fundo, portanto, o stop que o cliente colocou na sua operação. Isto é uma vantagem, porque na maioria das vezes, quando eu estou a negociar em ações, especialmente em ações, eu acredito que seja o instrumento mais indicado aqui para utilizar os stops garantidos. O que é que acontece? As ações fecham, têm o horário de negociação, fecham às 4h30, por exemplo, e podem abrir no dia a seguir com uma oscilação muito grande. E, portanto, aquilo que acontece é que, independentemente do que se verifica a ação, o preço que o cliente escolheu é o preço que é fechado, mesmo que a ação abra 20% ou 30% abaixo. Portanto, é uma espécie de seguro. Existe alavancagem até 20 vezes e o cliente não paga para ter acesso às cotações em tempo real. Portanto, desde que negocie, na maioria das vezes tem que fazer uma ou duas operações por mês, por exemplo, no caso da Euronext, para ter acesso às cotações em tempo real da Euronext, o custo é €1 por mês, e quando fizer uma única operação nós devolvemos o dinheiro, sendo que a Euronext tem, portanto, corresponde às bolsas de Lisboa, Paris, Amsterdão e Bruxelas. Portanto, então, falando agora especificamente dos CFDs sobre ações, é um produto especialmente indicado para o curto prazo, porque, exatamente, e já vamos ver depois mais à frente, é especialmente indicado para o curto prazo. Porquê? Porque nós temos que pagar o financiamento associado à alavancagem quando estamos a fazer uma operação, e sobretudo porque eu estou a negociar em margem. Portanto, eu, no fundo, como estou a negociar em margem, estou na realidade uma exposição largamente superior àquela que eu tenho na minha conta, e como pago esse financiamento, na realidade não me compensa, se eu estiver a investir numa ação a 3, 4, 5 anos, estar a pagar esse valor diariamente, portanto, por cada dia que eu deixo uma operação em aberto de um dia para o outro. Daí que seja um produto especialmente indicado para o curto prazo e para operações em espaço de tempo curto, não é? A negociação em margem tem a vantagem de permitir multiplicar pequenas variações diárias de preço, depositando apenas uma pequena fração do que seria necessário se negociasse as ações físicas. Portanto, na maioria das vezes, as ações têm uma margem de 10%, eu diria as ações mais líquidas têm uma margem de 5%, e as ações menos líquidas terão uma margem na casa dos 20%, 20%, 25%. Portanto, essencialmente, se eu tiver uma margem de 5%, que é, no fundo, a margem mínima, a minha alavancagem é de 20 vezes. Porquê? Porque 20 vezes 5 é 100. Naturalmente, negociar com margens é perigoso, não é? Porque pode funcionar tanto a nosso favor como contra. E se os lucros podem ser multiplicados, também podem ser as perdas. E, portanto, a alavancagem deve ser usada com extremo cuidado. Existe acesso direto a todas as ações portuguesas, europeias e Estados Unidos em moeda local. Okay? Portanto, se fizer uma operação em ações norte-americanas, é verdade que eu estou a fazer operações em dólares, mas assim que eu fecho a operação, automaticamente eu sei o meu valor em euros, porque é convertido automaticamente, portanto, para euros à taxa atual. Quando eu faço uma operação de CFDs, eu estou aí efetivamente a solicitar um empréstimo para pagar esses CFDs, e o seu dinheiro só é utilizado para cobrir potenciais perdas de posição, a margem. Isto é o que é a margem. Portanto, basicamente, eu quando faço uma operação sobre CFDs, e já temos aqui este exemplo da Galp, eu tenho que disponibilizar uma pequena parte, normalmente 10%, do valor total da operação.
Okay? E este valor, estes 10% só são utilizados caso haja uma menos-valia. Okay? Mas já vamos perceber isso. Então, imaginemos um preço da Galp, isto já foi há algum tempo, 8,30, 8,31, abrimos uma posição longa, portanto uma posição compradora, comprámos 1000 ações a 8,31. Num broker tradicional, numa corretora tradicional, isto obrigaria ao desembolso de 8.310 euros. Na IG Markets, o depósito requerido é 10%, portanto eu consigo fazer esta operação com 831 euros, portanto 10% de 8.310 euros. O fecho da posição, imaginemos que eu fecho a posição a 9,30, vendo as 1000 ações. Quanto é que eu tenho que pagar nestas operações? 8,31, 8,31 que é igual a 0,1% de 8.310 euros. Pagaria 0,1%, mas como a IG Markets tem o mínimo de 10 euros nas operações com ações, então eu tenho que pagar os 10 euros. E a comissão de fecho, 9,30, fecha 9,30 euros, daria, portanto, 0,1% de 9.300 euros, como é lógico, também daria 9,30 euros e eu pagaria também os 10 euros. Portanto, eu pago 0,1% com o mínimo de 10 euros. A mais-valia, obviamente, é 9,30 euros menos 8,31 euros, dá-me 999 euros, portanto, basicamente, é a diferença vezes as 1000 ações. Então, resumindo, num broker tradicional, eu teria que desembolsar para esta operação 8.310 euros, na IG Markets 831 euros. A mais-valia é igual em ambas as situações. Obviamente a taxa de rentabilidade não tem nada a ver. Porquê? Porque eu tive que disponibilizar, no fundo, muito menos dinheiro.